Você já parou para pensar na sua aposentadoria? Neste vídeo eu vou falar com você, que é empresário, que tem CNPJ e que contribui para o INSS por conta própria. Você sabia que você pode optar pelo valor a pagar de INSS através do seu Prolabore e isso impactar no seu planejamento de aposentadoria? Você pode saber com quanto pagar e o retorno desse investimento. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te orientar como ter direito ao melhor benefício possível. Meu nome é Flávia Queiroz, eu sou advogada previdenciária, atuo na área há mais de 15 anos e vou compartilhar com você os slides. Muita gente pensa que basta dar um clique lá no sistema e vai ter direito à melhor aposentadoria possível. Muitos se preocupam só na hora que está chegando a hora de se aposentar. Mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo no INSS. Muitos têm uma surpresa que pode ser negativa. Benefício negado, valor muito abaixo do esperado. Então, eu vou te orientar como você deve se preocupar antes de pedir a sua aposentadoria. Ao final, eu vou te mostrar o caso de um empresário que planejou contribuir sobre salário mínimo ou sobre o teto máximo da Previdência, para ver o impacto que isso poderia ter lá no benefício dele. A verdade é que a aposentadoria ela não acontece sozinha. Por quê? Ela precisa ser planejada porque ela está diretamente ligada à sua história de vida de trabalho. A sua história de vida importa para a análise e o INSS não sabe disso, porque ele não sabe se você veio do meio rural, se você trabalhou em atividade especial sujeita a condições especiais, por exemplo, se recebeu insalubridade, se não recebeu, se trabalhou com ruído alto. Então, o INSS ele não tem acesso à sua história de vida. Por isso que o planejamento faz diferença. Se você prestou serviço militar, tudo isso influencia nos cálculos. Planejar, estudar faz toda a diferença lá no valor final que você vai receber. A sua história ela pode ser muito parecida com o do seu irmão, do seu vizinho, do seu amigo, mas ela não é igual, porque cada um tem uma vida e um histórico de trabalho e contribuições ao INSS. Se você deseja ter uma aposentadoria sem erros, eu te oriento a consultar exatamente o seu CNIS. O que é isso? É o extrato de contribuições previdenciárias que você pode ter acesso lá no meu INSS. Com o extrato de contribuições previdenciárias, aí faz a conferência dos seus documentos, valida com a verdade dos fatos da sua vida para ver se está tudo ok. Porque muitos casos não está ok. Aí precisam ser feitos acertos e correções no INSS. Cálculos e simulações devem ser feitos de maneira respeitosa, técnica e te mostrar no papel o que realmente vale a pena. Um serviço que te oriente e que te forneça um relatório da data e do valor possível de aposentadoria deve ser feito de maneira individualizada, levando em conta todas as peculiaridades do seu caso. O que inclui nesse serviço? Primeiro, essa consulta inicial totalmente personalizada, voltada à sua história, cálculos e simulações de todas as regras possíveis, porque após a reforma da Previdência em 2019, diversas são as regras de transição para quem já estava no sistema, ou seja, cada uma delas precisa ser analisada. A elaboração de um relatório, de um parecer jurídico, com base jurídica, mas em linguagem simples, que você possa entender. E a reunião explicativa para tirar todas as dúvidas, saber se vale a pena, se não vale a pena, qual será o retorno desse investimento. Para quem quer esse serviço? Para você que já estava no sistema, que está contribuindo, que tem dúvidas se deve aumentar a contribuição, se deve diminuir, se vai contar o tempo, se não vai. Então, tudo isso vale a pena para você saber o que esperar do INSS e saber também
qual será a data, qual será o valor e o que deve ser feito para melhorar a sua aposentadoria. Você evita erros, você sai da dúvida, então tudo isso pode ser feito já o quanto antes. Por que você deve fazer isso agora? Porque assim, eu gostaria de dar uma resposta e orientar a maioria das pessoas em uma regra geral, mas não é possível, porque envolve análise de cálculos. Os cálculos das aposentadorias, eles puxam suas contribuições desde julho de 1994. Então, falar um número aleatório ou idade também seria muito injusto com você, porque não estaria realmente analisando o seu caso concreto. Pedir aposentadoria sem essa análise é pedir no escuro. Por quê? Porque o INSS não tem analisado, ele não tem nem te ouvido. Ele simplesmente concede se bateu os requisitos no sistema. Mas muitas pessoas vêm recebendo benefícios abaixo do devido. Por quê? Porque foram enquadrados numa regra errada. E às vezes fica difícil corrigir isso. E até porque tem prazo para entrar com essa revisão. Então, tudo isso pode ser evitado. Como que funciona um serviço individualizado? Primeiro, é preciso fazer uma consulta, uma entrevista de toda a sua história de vida. E a análise dos documentos originais é muito importante. O estudo é técnico, é completo e também com base nas normas jurídicas atuais. É entregue um relatório na maneira que você entenda e possa consultar até a data que chega a sua aposentadoria. A reunião explicativa ela pode ser presencial ou online, para você ir tirando todas as suas dúvidas. Você agenda, envia documentos, nós fazemos toda a análise técnica, você sai da dúvida, porque o INSS ele pode fazer parte de um plano financeiro para garantir a subsistência da sua família quando você mais precisar. Eu vou te mostrar agora o que é o CNIS, que é o extrato de contribuições previdenciárias, e também o planejamento de um empresário. Este aqui é o extrato de contribuições previdenciárias. O Cadastro Nacional de Informações Previdenciárias. Todas as informações vêm e são compiladas neste documento que consta lá no INSS. Aqui, verifique. Olha, tem a empresa que ele trabalhou, a data de entrada, a data de saída, tem também todos os vínculos, ó, data de início, data de fim. Então, nesse caso, a gente vai conferindo um a um, cada vínculo, cada data, cada remuneração paga. Esse aqui é o caso de um empresário jovem. Ele nasceu, ó, em 88. Então, ele já se antecipou e quer saber com quanto pagar para ter melhor aposentadoria possível. No caso dele, ó, ele trabalhou aqui, ele tem correções a serem feitas. Então, cada sequência que eu vou te mostrar, ó, cada sequência aqui é um vínculo. Sequência 4, sequência 5, aqui. Então, a gente analisa tudo. A remuneração dele é bem alta, ó, 28 mil reais, ali em maio, 24. Então, esse é um cliente que ele saiu da empresa e agora ele passou a ser empresário. No CNIS dele, existem algumas indicações que precisam ser corrigidas. Então, a gente mostra para ele, ó, quais são os documentos que precisam para acertar esse documento e deixar tudo ok lá no INSS. Esse é um documento que ele precisa ser confrontado com a sua história de vida e com os documentos reais, porque aqui pode ter erros. E aí prejudica a sua aposentadoria lá no final. Agora, nós vamos passar aos cálculos.
Olha só, esse empresário, ele já contribuiu ao INSS com 14 anos e 1 mês de tempo de contribuição. Mas ele vai continuar contribuindo, então ele deseja saber qual o valor para pagar, para ter direito lá na frente à melhor aposentadoria possível. Então, eu vou te mostrar aqui qual vai ser as regras possíveis dele. Por quê? Porque ele tem cenários de aposentadoria para se aposentar por idade. Ele quer contribuir sobre o teto máximo do INSS, porque ele vai passar a ser empresário, vai colocar o prolabore dele na base ali, ó, de 8.157 hoje, até porque a remuneração dele é bem alta, como eu mostrei. Então, ele vai contribuir na base de teto. Para ter direito a uma aposentadoria, olha que interessante esse caso. Ele vai chegar quase ao teto. Mas por quê? Porque ele vai ter muito tempo para contribuir até chegar aos 65 anos. É um homem jovem. Ele nasceu em 88, ele tem 36 anos de idade, 37 anos de idade. Então, ele já está se preocupando com isso. Mas se ele contribuísse na base de salário mínimo, a aposentadoria dele seria mais ou menos R$ 3.751. Esses valores nos dias de hoje, porque a gente simula com base nas regras atuais. Esses valores eles vão ser corrigidos lá na data que ele for se aposentar, obviamente. Então, se ele contribuir aqui no teto, que é o que ele deseja, ele vai conseguir o melhor benefício de aposentadoria possível. Ele vai ter um investimento alto ao INSS. Olha só, ao INSS ele vai pagar, aqui colocamos a alíquota de 11%, porque ele vai recolher com o prolabore 11%. Então, ele vai ter um investimento no INSS de mais ou menos R$ 290.730 até lá. Mas ele vai recuperar esse investimento quando ele se aposentar. Ele se aposenta com 65 e recupera aos 71 anos de idade. Mas veja que ele consegue visualizar o retorno do investimento dele. Quanto que o INSS estima que vai pagar para ele e o quanto que efetivamente ele vai receber ao longo dos anos, recebendo uma aposentadoria ali de 8.157. Ao todo, ele vai receber mais ou menos R$ 1.037.878, dividido em número de benefícios, com base na expectativa de vida que é realizada. Por quê? Se ele aposenta aos 65, o INSS estima que pagará a aposentadoria para ele mais ou menos durante 18,5 anos, 18 anos e meio, mais ou menos, pagará a aposentadoria para esse caso. Então, a expectativa do homem, mais ou menos, 82 anos. Então, ele tem como visualizar esse retorno que ele vai ter em relação à aposentadoria do INSS. Ah, mas isso não vai ser suficiente porque ele tem um padrão alto, como eu mostrei. Ok, mas ele pode saber que, além do INSS, que é a Previdência Pública, ele pode agregar outras modalidades para garantir o padrão de vida que ele deseja lá na frente. Então, essa visão ampla e clara do que esperar do INSS te possibilita, inclusive, tomar decisões para quais outros tipos de investimentos que você deseja fazer para segurar aí a sua família. E no caso dele, a preocupação também era o seguinte, olha só os salários dele, ó. Era a questão da pensão por morte. Por quê? Porque ele tem filhos. Então, ele tem 2 dependentes, a esposa e a filha. Ele falou, e se eu vier a falecer agora, quanto que eu vou deixar para minha família? Então, a gente realizou todo o cálculo dele e ele deixaria uma pensão hoje de 3.273, dividido ali para a filha e para a esposa. Então, tudo isso gera uma clareza do que fazer. Ele falou, nossa, mas essa pensão é muito pouco para minha família. Eu vou atrás de um seguro de vida. Então, veja a importância de ter esse estudo. Você começa a tomar decisões para o teu dia a dia, a se preocupar de fato com o que importa.
eu acho muito interessante as pessoas que se preocupam com isso antes da hora, porque aqui no escritório a gente pega muitas pessoas que já não têm mais o que fazer. Então, esse é um caso que eu gostaria de mostrar para vocês, porque se eu pudesse, eu falaria para todos se planejem com antecedência. A aposentadoria não são só números, é toda a sua história de trabalho em jogo. Ou seja, você trabalha uma vida toda e daí chega lá na frente, você não sabe o que esperar do INSS, é muito frustrante. A aposentadoria você deveria cuidar enquanto você está trabalhando, como se fosse sua conta bancária. Muito obrigada pela atenção e espero ter ajudado a vocês entenderem um pouquinho como funciona a análise no caso de um empresário. Se você deseja saber mais sobre isso e sobre o seu caso específico, comenta nesse vídeo ou acesse o link que constam os telefones do escritório.